Ron, o Cavaleiro do Espaço. Ron enfrenta o incandescente. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Ron enfrenta o incandescente. 1980 é publicada a quarta edição da revista Ron Space Night nos Estados Unidos, e uma coincidência numérica, no Brasil, em 1982, no número 4 do Almanac Premier Marvel, a mesma história é publicada. O Ron não sai na capa do Almanac Premier Marvel, que conta com outras histórias, como do Cavaleiro da Lua, que na versão da RGE foi traduzido como Cavaleiro de Prata, como a personagem Satana, e uma história da série O que Aconteceria Se, em que eles exploram a possibilidade do Doutor Destino, ao invés de ter se tornado um vilão, ele poderia ter se tornado um herói. No caso, quando o Doutor Destino vai fazer um experimento em que ele tenta cruzar as dimensões, isso na universidade, é o experimento que vai fazer com que ele seja expulso da universidade e posteriormente se torne, né, um vilão. Nessa realidade alternativa, o Reed Richards consegue convencer o Victor Von Doom a aceitar ajuda, e aí ele não sofre o acidente que deforma o seu rosto. E essa pequena mudança aí acaba fazendo com que ele trilhe um outro caminho, um caminho de ser o herói da Latveria, em vez de ser o super vilão inimigo do Quarteto Fantástico. Mas esse não é o nosso foco, pelo menos hoje aqui. Nosso foco é o Ron, né? O Ron que não apareceu aqui na capa da revista Almanac Premier Marvel, com uma história que é a continuação da terceira edição. Na edição anterior, Ron invade um covil dos espectros em uma montanha, e quando ele está quase dando cabo de todos os espectros, de repente aparece um aparente cavaleiro espacial que o ataca. Quer dizer, aparece uma figura de armadura que ataca Ron com fogo. E aqui na capa da edição 4 da revista do Ron, nós temos aqui um subtítulo, né? Fear is Firefall, né? O medo é incandescente. E aí vemos esse personagem que é o incandescente, que ele foi apresentado brevemente no final da edição 3, atacando Ron com chamas. Logo abaixo, na capa, nós vemos o Steve Jackson e a Brandi Clark, que estão ali apontando para cima, né, apontando para a luta entre o Ron e o incandescente. Bem, vamos entender quem que é o incandescente, ou lembrar quem é o incandescente. Então a história se chama, no original, The Fire, The Friend and the Foe. E aí foi traduzida convenientemente para o português, para o fogo, amigo e o inimigo. E aí começa um quadro de página inteira com o Ron se engalfinhando com o incandescente envolvendo o Ron com chamas. Com relação aos poderes do incandescente, né, você pode talvez pensar, será que ele é parecido com o Tocha Humana? Né, ele se inflama, né, e aí joga bolas de fogo, né? Na verdade, os poderes do incandescente são um pouco diferentes. Realmente a armadura é uma armadura de um cavaleiro espacial, e ele não tem poderes nem criados por radiação, nem mutação genética, e nem por magia. Na verdade, é ciência. A armadura dele produz uma espécie de chama viva, que é um fogo que ele é controlado. Ele tem movimento próprio, como se fosse, na verdade, como se fossem cordas, né, que ele pode manipular da forma que ele quiser.
E essa chama, que ele chama a chama viva de Galador, ela consegue assim machucar o Ron. Ela consegue. Então, pela primeira vez, desde que a série do Ron começa, o Ron parece que está enfrentando um inimigo que é páreo para ele. Porque até agora o Ron pareceu invencível. O Ron enfrentou a Guarda Nacional dos Estados Unidos, aí rasgando o tanque de guerra como fosse papel e sendo alvejado por lança-chamas como se não fosse nada. E ele invadiu o Covil dos Espectros e despachou quase todos, assim, embora os espectros atacassem ele todos em conjunto de uma vez, não era um páreo para ele. Mas agora parece que é diferente. O Ron, pela primeira vez, ele está enfrentando um inimigo que está no mesmo nível dele. E quem que é esse cara? Na verdade, assim, a gente dá para até ver o rosto no elmo da armadura. É o Arc Striker, o bom ladrão, o cara que está assaltando a empresa Laserium. E aí acabou encontrando o Ron, que estava perseguindo o espectro. E aí ele, de vilão ali, aparente, se transformou em herói, porque ele parou o assalto e foi tentar salvar o gerente da empresa, sendo que o gerente na verdade era um espectro, né? E depois ele acabou vendo o Ron despachando espectros que estavam na forma de policiais para o limbo, e aí ele só teve a certeza de que aquela criatura era um robô assassino, né? Um robô assassino alienígena, e ele estava disposto, né? Ele estava disposto a fazer alguma coisa para lutar contra aquela criatura. Bem, como se segue essa história, né? Será que o Ron vai, pela primeira vez, enfrentar alguém que pode derrotá-lo? A batalha ela é bastante dura. Na verdade, os dois cavaleiros espaciais aqui, eles acabam voando, se erguendo sobre a área dos arredores de Clayton, a cidade onde mora Brandy Clark e Steve Jackson, o seu namorado. E eles fazem uma luta em pleno ar. E o incandescente ele enfrenta o Ron com bastante agressividade, com bastante violência. Ele quer matar o Ron. Ele foi para aquela luta ali para matar o Ron e ele não está disposto a sair dali sem destruir o Ron completamente. Então, só que o Ron não quer lutar. O Ron ele tem uma personalidade pacífica. O Ron quer evitar a batalha a todo custo. Então, ele não quer reagir, na verdade. Ele quer tentar acabar com aquela briga, ele quer tentar conversar, mas o Arc Striker não está disposto a conversa. Então, eles lutam com ferocidade. Lembrando, o Ron está empunhando a sua arma máxima, o neutralizador, e ele pode, na verdade, causar danos ali pro incandescente, mas ele não faz isso, né? O Ron se contém. O Ron ele não é diferente do Wolverine, por exemplo, né? Ele não expõe toda a sua força de uma vez. Enquanto o Ron está ali no céu de Clayton lá lutando contra o incandescente, a gente tem que lembrar o que aconteceu com a Brandy Clark no episódio anterior. A Brandy ela foi presa por supostos agentes federais, mas que na verdade são espectros disfarçados, que eles foram até o apartamento dela, reviraram tudo, porque eles sabiam que ela havia tido contato com o Ron. Então eles queriam ou obter mais informações ou na verdade eliminar ela, né? Porque ela poderia revelar quem era o Ron na verdade e consequentemente também revelar que os espectros existiam, que eles estavam infiltrados na humanidade. Bem, durante o caminho, ao longo do caminho, em determinado momento, eles acabam, o carro dos agentes federais, que são espectros, né, estão levando a Brandy Clark, eles acabam passando pela área, pelo local onde está acontecendo a batalha entre o Ron e os espectros. Um dos agentes acaba mostrando um aparelho
que a Brand vê que aquele aparelho ali não pode ser, não é um aparelho da Terra, é um instrumento ali de outro planeta, ela nunca viu aquilo, uma coisa como aquela, e aí ela já se toca, o que está acontecendo? Eles não são agentes do governo, são espectros, eles estão sequestrando ela, né, para poder usar isso contra o Ron. E aí ela tenta escapar, ela vai agarrar o volante ali para tentar sair do carro, mas infelizmente aí dos espectros usa clorofórmio para deixar ele inconsciente. E aí eles seguem caminho. Bem, só que esses agentes não perceberam ainda que estão sendo seguidos, porque o Steve Jackson, o namorado da Brandi Clark, ele viu a garota dele ser levada pelos agentes. Ele está seguindo o carro e ele não está muito contente, né? Então ele está, a Brandi tem alguém na sua cola para ajudar. Enquanto isso, a luta do Ron contra o incandescente continua. Na verdade, a luta do incandescente contra o Ron, porque o Ron não está afim de lutar. O Ron, né, sempre se contendo, né, e o Arc Striker, a armadura do incandescente, atacando o Ron de forma impiedosa. Ele, assim, o Ron não quer aquela luta de maneira alguma. Mas chega em determinado momento que a paciência do Ron ela começa a chegar aos seus limites. E aí o Ron ele fala que aquela armadura, né, em que ele está não é uma roupa que ele está vestindo, né? É uma armadura de um cavaleiro espacial e ela foi projetada para ser fundida com um corpo humano e não para ser vestida. E usando o seu analisador de energia, o Ron tenta mostrar para o Arc Striker o que fizeram com ele. Eles não, até aquele momento o Arc Striker pensa que ele está vestindo uma armadura. Ele não sabe que a armadura agora faz parte do corpo dele. A armadura é o corpo dele. E o Ron tenta mostrar com o analisador de energia que ele está fundido a armadura, mas ele não aceita. Ele fala que não, eu sou um ser humano. Quando ele foi contratado, ou contatado na verdade, né, e cooptado por espectros do Pentágono e da SHIELD que estavam infiltrados lá, eles convenceram ele de que ele iria utilizar uma armadura para poder enfrentar o Ron no mesmo nível, mas não falaram que na verdade ele ia fazer parte dessa armadura. E com um detalhe, ao contrário de Ron e dos outros cavaleiros espaciais, como nós veremos em outra história mais adiante, eles têm a possibilidade de voltar a ser humanos. No caso do Arc Striker, essa possibilidade ela não existe, porque os espectros não se preocuparam em manter as partes do Arc Striker que eles removeram para poder fundir a armadura. Então a situação dele é de estar preso definitivamente aqui ali, mas ele não aceita. Bem, enquanto o Ron tenta dialogar com o Arc Striker, o Steve Jackson finalmente ele emparelha o seu carro com o carro dos agentes federais, que são espectros, e ele vê que a Brand está desacordada no carro. Ele começa a gritar o que eles fizeram com ela. E aí os agentes, eles vão, na verdade, naquele momento eles vão eliminar o Steve Jackson, né, porque ele se tornou ali um problema. Mas vamos lembrar uma coisa aqui, a Brand ela não é nenhuma bobinha, né, e quem acompanha os episódios anteriores sabe que a Brand é técnica de laboratório. Então, de alguma forma, parece que a Brand ela acabou se preparando, na verdade, ela enganou os espectros quando eles tentaram deixar ela desacordada. E na verdade ela não está desacordada, ela está esperando um momento ali para poder reagir. Bem, e o Steve Jackson tenta parar o carro, mas aí os espectros eles tentam matá-lo. Eles lançam um raio com a sua arma. O Steve tem sorte de que o raio ele não acerta o carro dele, mas quando o Steve vê o estrago que ele faz na rocha de uma montanha, aí ele começa a acreditar finalmente no que a Brand havia dito para ele.
né, que o Ron não era um robô assassino, que ele tinha vindo para a Terra para caçar outros alienígenas que realmente eram malignos, os espectros. Então, na hora que ele vê aquele raio atingindo a montanha, né, de uma forma que ele nunca havia visto antes, ele vê que esse negócio não é da Terra, né? E aí ele já começa a raciocinar que os espectros talvez realmente existam e talvez eles sejam aqueles que sequestraram a Brandi Clark. Bem, voltando para a batalha entre o Ron, né, porque a história aqui ela fica se alternando entre o que está acontecendo com a Brandi e o Steve Jackson e a luta entre o Ron e o Incandescente. O Incandescente, né, o Arc Striker, não quer dialogar com o Ron de forma alguma e usa os seus poderes, a sua chama viva para envolver o Ron, né? As chamas, elas como serpentes, elas se entrelaçam no corpo do Ron, como se tentassem sufocá-lo. Mas o Ron, ele resiste àquilo, ele mostra que realmente ele é poderoso, ele agarra as chamas vivas com as mãos, ele começa a girá-las como se ele estivesse fazendo um laço. E ele, na verdade, assim, o Ron, ele chega num momento que está perdendo a paciência, em que ele não está mais se contendo e mostrando o quão poderoso ele realmente é e o que ele pode fazer se ele tiver vontade. E aí ele começa assim, a deixar de se conter na luta contra o Arc Striker. E aí o Ron começa a reagir. Aí agora acabou a paciência do Ron, né? Até agora o Ron estava apanhando, né? Estava recebendo os ataques do Arc Striker, e agora ele para de se conter, ele começa a reagir, a atacar o Arc Striker e mostrar que ele não é indefeso, e ele está assim, na verdade, assim, revoltado, né? O Arc Striker, porque o Arc Striker não escuta, não ouve, não quer dialogar, né? E ele tenta ainda insistir falando que ele não é mais humano e ele não vai poder ser mais humano novamente por causa da armadura, né? Que a armadura ela está neurocirurgicamente ligada a ele. Bem, voltando lá, né, o que está acontecendo lá no carro, né? A Brandi revela que ela não está desacordada e aí no momento certo ela aproveita e empurra um dos espectros para fora do carro. O carro do Steve ele deu uma recuada, ele desacelerou por causa do raio que os espectros lançaram contra ele. E esse é o momento em que, na hora que a Brandi joga esse espectro para fora do carro, o Steve está vindo atrás, ele não consegue frear e ele atropela o espectro. Então aí um a menos, aí ficou o outro no carro. Enquanto o Steve atropela um dos espectros, a Brandi ela se mete numa luta com o espectro que está dirigindo. Ela tenta agarrar o volante e fazer o carro perder a direção. E ela consegue fazer o carro bater, e o carro bate, a colisão é bem do lado do motorista, onde está o espectro. E aí finalmente o carro para. Bem, aí o Steve para o carro, corre até lá para tirar a Brandi, ele vê que já está vazando ali gasolina, aí os dois se abraçam e o espectro está morto dentro do carro, a colisão matou ele. Aí a Brandi fala, né, ele quebrou o pescoço quando o carro bateu. E é nesse momento que aí pela primeira vez os dois veem uma coisa que nenhum dos dois havia visto antes, né? Ambos haviam visto aparentemente o Ron desintegrar humanos com a sua arma, com o neutralizador, porque o Ron lançava um raio e daqui a pouco aparecia apenas, restava somente um rastro de cinzas na forma de um corpo. Mas agora, sem o Ron estar ali, sem o seu neutralizador, o que eles veem? Eles veem aquele corpo humano mudando de forma, mudando para uma forma fantasmagórica, um ser que é totalmente branco e parece um fantasma, com mãos que têm longas unhas. E depois que o corpo dele se transforma, revela a sua verdadeira forma, em seguida ele vai se desfazendo. Aí, bem, isso
é o que o Steve Jackson precisava para se convencer do que o Ron estava falando. Na verdade, a Brand realmente estava certa ao acreditar no Ron, e a Brand tem mais um motivo para continuar acreditando no Ron. Né? Então, finalmente o Steve Jackson fala que o Ron está certo. E aí, os dois, agora acontece o encontro. Né? Nesse local onde o carro bateu, o Steve estacionou, encontrou a Brand, Ron e o Arc Striker pousaram na estrada, e o Ron está mais uma vez tentando conversar. Então ele encara o Arc Striker e fala para ele escutá-lo. O que o Ron vai dizer agora? O Ron vai contar a história da pessoa a quem aquela armadura pertencia. E que, na verdade, a lembrança daquela pessoa também afetou um pouco as decisões do Ron de tentar evitar a luta. Na edição anterior, quando o Ron viu pela primeira vez aquela armadura, ele pensou que era uma outra pessoa. Era a pessoa que usou aquela armadura pela primeira vez. Que era o seu amigo, chamado Caras. E aí ele conta a história em Galador. Aí nós vemos uma imagem de Galador, né? E o Ron sempre se refere a Galador como se fosse um paraíso. Né? A gente tem uma alternância das imagens de Galador como um planeta tecnologicamente avançado, mas ao mesmo tempo ele é preservado ecologicamente. Parece que há um equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente. E os Galadorianos eles vivem uma certa comunhão aí com a natureza. Bem, em um momento em que o Ron e o Caras eles estão perto de uma cachoeira, o Ron ele quase se afoga, e aí o Caras ele vai salvar o Ron. O Caras salva o Ron, e aí nesse momento o Ron tem uma dívida, né? Ele deve a sua vida ao Caras, né? Fazem ali um pacto de amizade. O Ron fala que quando a vida de uma pessoa ela pertence a outra ali, né, quando ela o salva. Né? É uma questão de responsabilidade. Né? Isso liga duas pessoas ali. Ele fala que liga como se fosse um casamento ligando amantes. Né? Então é uma amizade profunda aqui, como se fosse a amizade entre Davi e Jonatas. Né? Só que aí o Ron fala, aí vem a guerra. Vem a guerra, né? Como o Ron relata na primeira edição da sua revista, na sua primeira história, os espectros eles vieram atacar Galador, e aí a população foi convocada para ser voluntária na formação de um exército de ciborgues. E aí o Ron conta que ele e o Caras eles foram alguns dos voluntários, e aí aparece uma cena em que os dois veem as armaduras às quais eles serão fundidos quando eles ainda são humanos. E aí nós vemos a armadura do Ron e a armadura do Incandescente, que na verdade o Caras vai assumir um novo nome a partir dos poderes da sua armadura. E aí nós temos uma cena em que nós vemos agora o Ron e o Incandescente lado a lado em suas armaduras, agora eles como ciborgues, meio humanos, meio máquinas, prontos para a batalha junto com todos os outros cavaleiros espaciais, aguardando pelo ataque dos espectros. E aí o Caras e o Ron estão juntos ali, né, como amigos. Só que acontece uma coisa no começo da batalha. O Caras ele dispara sozinho contra os espectros. Ele não espera os seus companheiros, e ele é o primeiro, né? Ele fala que que o primeiro sangue a ser derramado que será o dele, né? E o Ron grita pro Caras voltar, né? E aí começa a batalha, os cavaleiros espaciais em desvantagem numérica enfrentando as naves dos espectros. Vários cavaleiros tombam, mas eles conseguem reverter aquela situação e derrotar os espectros e colocar o que resta da frota deles em fuga.
E o que acontece ali? O cara some. O cara some. Né, o Ron nunca mais viu o incandescente original. E aí o Ron fala que ele amava o Caras como se fosse um irmão. Aí ele conta assim, o Caras nunca teria se rendido. Ele nunca teria se rendido. Então, a única forma daquela armadura ter sido removida do Caras é que eles o mataram. Eles mataram o Caras e tiraram, né, as suas partes orgânicas daquela armadura. E isso significa que o amigo dele estava morto. Até aquele momento, né, antes do Ron encontrar o Arc Striker na armadura do incandescente, o Ron tinha uma esperança de que o seu amigo estivesse vivo. Alguma esperança, porque o corpo nunca havia sido encontrado. Mas agora a esperança acabou. Né? Ele sabe que o Caras está morto, o Caras não vai voltar. E aquele homem está vestindo a armadura do seu amigo e está usando essa armadura para atacá-lo com a intenção de matá-lo. Mas agora a paciência do Ron definitivamente terminou. Ela terminou, ele não se detém mais. O Arc Striker lança as chamas contra o Ron, mas o Ron não para. O Steve Jackson e a Brandi, eles tentam se esconder para se proteger dos destroços que estão sendo lançados durante a luta entre o Ron e o incandescente. A Brandi está preocupada se o Ron vai vencer aquela luta ou ser derrotado, mas o Ron ele mostra ali que ele o quão poderoso ele é. O Ron começa a bater para valer agora no Arc Striker, bater para machucar, para mostrar que aquela armadura faz parte do corpo dele e que se aquela armadura for danificada, for sofrer danos, ele vai sentir dor. Então ele começa a bater com vontade e mostrar que aquela armadura faz realmente parte do corpo agora do Arc Striker. E o Ron ele bate. E a certo momento assim ele despedaça o visor do elmo do incandescente. Ele destrói os retropropulsores da armadura. Ele arranca pedaços mesmo da armadura do incandescente. E aí aí o Arc Striker tomba, cai no chão. E o Ron finalmente fala: você nunca será alguma coisa como o Ron. Você nunca será igual, né? Nunca chegará perto de Ron. Aqui que realmente o Ron acabou com a paciência dele e derrotou o incandescente. Bem, se você gostou dessa história, desse episódio, você quer continuar assistindo os demais episódios, você pode fazer inscrição nesse canal, ativar as notificações, e aí, se você quiser, pode compartilhar com seus amigos. Se você não gostou, você compartilha com seus inimigos, né? Que deve ser a mesma coisa.